Os bailes e saraus do século XIX. Você certamente já ouviu falar sobre os bailes e saraus do século XIX no Brasil. Um sarau era uma reunião para que as pessoas pudessem promover o convívio social enquanto compartilhavam experiências culturais. Assim, era comum que nos saraus os donos da casa ou seus convidados tocassem piano, declamassem poesias, lessem trechos de livros em voz alta e dançassem bastante. Era também uma oportunidade, mais ao fim da noite, para que os homens conversassem sobre política. A palavra sarau vem do francês soirée, que significa noite ou encontro noturno. Percebam que estamos diante de mais um dos inúmeros exemplos da influência francesa na língua e na cultura brasileira, sobretudo quando falamos sobre as práticas culturais da elite brasileira do século XIX e grande parte do século XX. Estamos dentro do Museu Casa da Era, uma típica casa senhorial do Vale do Paraíba Fluminense, do período cafeeiro. Essa casa tem uma divisão clara entre área íntima e área social, além das áreas comerciais e de serviço. Mas aqui vamos nos focar na dicotomia entre o íntimo e o social. Os cômodos da área social eram feitos para recepcionar convidados e, por essa razão, têm decoração luxuosa, se comparada à decoração mais simples da área íntima. Na sala de jantar, percebam o requinte do grandioso aparelho de jantar com o monograma do proprietário da casa, Joaquim José Teixeira Leite, gravado com as letras douradas JJTL sobre a louça branca. O papel de parede com flores e borboletas e a prataria Christoffel ao lado da mesa. Mas além da sala de jantar, outros cômodos de recepção eram o salão amarelo e o salão vermelho, também ricamente decorados com papéis de parede, pesadas cortinas, espelhos em molduras douradas, arandelas e lustres de cristal. O salão vermelho é descrito como um salão de recepção ou um fumoir tipicamente masculino, onde os homens se reuniam para fumar charutos e cachimbos. Há até uma escarradeira nesse salão. Enquanto o salão amarelo é descrito como um salão de música ou salão de baile. E é majoritariamente entre esses dois ambientes que os saraus aconteciam na antiga casa da família Teixeira Leite. É interessante notar pinturas francesas do período, como essas do Jean Béraud, que mostram ricas casas francesas com a mesma disposição de cômodos da Casa da Era. Um salão amarelado ou dourado, onde ocorrem danças e apresentações culturais, justamente ao lado de um salão vermelho, onde homens fumam e conversam. É conhecida a carta que Joaquim José Teixeira Leite escreve, em 1865, ao marido de uma de suas sobrinhas. Diga a Chiquinha que não é só em Botafogo que se diverte a gente. As moças aqui têm se regalado de saraus. Se inicialmente os saraus eram majoritariamente realizados na cidade do Rio de Janeiro, a então capital imperial, logo os fazendeiros também resolveram aderir à moda. E já na metade do século XIX, os saraus estavam espalhados por todas as fazendas e cidades mais importantes do país, como Vassouras, centro urbano mais próspero, em razão da produção cafeeira do período. Pelas palavras de Joaquim José Teixeira Leite, Vassouras também teve inúmeros saraus, muitos, provavelmente, no próprio salão amarelo de sua casa, que contava até com um piano de cauda. Da empresa Henry Hertz, renomado fabricante francês, que também fora pianista. Aqueles que costumavam frequentar os saraus eram originários da elite nacional,
aristocratas, burgueses, políticos, poetas e músicos, todos em idades bem variadas, acompanhados de suas respectivas famílias. Os saraus seguiam os moldes dos salões franceses e eram considerados a realização mais elegante da alta sociedade. A dança teve papel primordial nesses eventos e era mais do que um costume ou divertimento. Era uma paixão, uma mania, uma febre que transpassou os muros da elite. E, como nem todos os que queriam dançar eram convidados para um sarau no salão de alguém poderoso na capital imperial ou nas ricas fazendas pelos interiores do país, foram sendo criadas agremiações de dança que realizavam bailes aos seus membros associados. Eram como verdadeiros clubes de dança. Em 1834, foi fundada uma associação dançante conhecida como Bailes do Catete. Outra famosa foi a Assembleia Estrangeira, que em 1841 chegou a oferecer um baile em homenagem à coroação de Dom Pedro II. E no ano de 1845 foi fundada uma das mais famosas agremiações de dança da cidade do Rio de Janeiro, o Cassino Fluminense. Da década de 1850 ao início do século XX, o número de agremiações de dança cresceu muito. Mas se estamos falando de um país recém-independente, ainda em elaboração de sua identidade cultural e vivendo nas bases do trabalho escravo, um antagonismo entre cultura da elite e cultura popular era evidente, sendo a cultura popular associada às tradições africanas e indígenas. Os bailes e saraus, com suas músicas, danças, vestes e padrões de comportamentos importados da Europa, eram vistos como uma forma de polir os costumes. Não se tratava de propor uma comunhão entre elites e populares, mas sim uma comunhão entre os diferentes estratos das elites. Eram ocasiões nas quais se minimizavam as tensões políticas internas e celebravam-se alianças e acordos. Estabeleciam-se distinções entre quem estava dentro e quem estava fora daquele ambiente privilegiado. Saber dançar, então, passou a ser uma necessidade. Mas não valia qualquer dança, só os estilos tidos como civilizados. Nada que lembrasse os batuques, os lundus e, posteriormente, ao machixe, ritmos e danças de matriz afro-brasileira. Razão pela qual a elite considerava necessário aprender a forma correta de bailar. Para isso, vinham professores europeus ou mesmo brasileiros que no velho continente haviam aprendido os passos e os códigos de conduta. Embora estejamos deixando claro o apartheid cultural que a elite brasileira pretendeu fazer entre a sua própria cultura e a cultura popular, as relações pessoais e a cultura são permeáveis e, com o passar das décadas, as duas sofreram influências múltiplas, dando origem a inúmeros fenômenos étnicos e culturais do Brasil atual. O machixe, filho da polca europeia com o lundu afro-brasileiro, é um dos exemplos máximos. Ainda que tenha passado suas primeiras décadas sendo execrado por aqueles que se diziam eruditos. Da mesma forma, não imaginem que os salões brasileiros fossem 100% formados por pessoas brancas, pois os negros da elite imperial, embora em menor número que os brancos dessa mesma elite, existiam e foram nomes de peso da sociedade brasileira, como André Rebouças, José do Patrocínio, Machado de Assis ou a própria compositora Chiquinha Gonzaga, cujas músicas, justamente marcadas pela influência da cultura afro-brasileira, foram mal vistas pela elite em seus primeiros anos. Dentro da própria família de Joaquim José Teixeira Leite, o barão de Tinguá, Pedro Correia e Castro, irmão de seu sogro, relacionou-se com a sua ex-escravizada, Laura Congo, por toda a vida e teve 6 filhos com ela. Os filhos do barão do Tinguá eram, portanto, negros nessa elite imperial. E assim se proliferaram as contradanças, as quadrilhas e minuetos, nos quais as pessoas dançavam em grupo, mas também as danças dos casais sozinhos, como a valsa e a polca. A valsa surgiu, ainda em fins do século XVIII, nos territórios que hoje são Áustria e Alemanha. E justamente por ser uma dança de um casal,
a bailarem sozinhos, só entre eles e com tanta proximidade, foi mal vista em seu início. No entanto, já com o avançar do século XIX, passou a ser muito apreciada, dançada até mesmo entre amigos e familiares, como pai e filha, o que é comum até hoje. Assim, já no século XIX, acabou tornando-se uma dança imprescindível nos bailes de todas as cortes europeias. E inúmeros foram os compositores de valsas famosas, sendo os membros da família Strauss os mais lembrados até hoje. A polca nasceu já no século XIX, com um ritmo binário muito dançante, embora tenha se consagrado com um ritmo ternário, no qual bastam os bailarinos contarem 1, 2, 3, 1, 2, 3 rapidamente, praticamente a saltitarem pelo salão. Pelo casal dançar trotando, arfando juntos ao final, também foi mal vista pela elite em seu nascimento. Mas foi, assim como a valsa, plenamente absorvida com o avançar do século XIX em todos os salões elegantes. Até porque a elite tinha seus códigos de conduta e vestimenta que moldavam as situações ao seu ethos desejado. Inúmeros foram os manuais de etiqueta e boas condutas que circulavam entre os membros da elite brasileira e europeia, como o livro O Código do Bom Tom, de José Inácio Roquette, publicado em 1845, que ensinava como se comportar em sociedade e do que vestir em cada ocasião. Eram livros que ensinavam a ciência da artificialidade, ou o que eles chamavam de a ciência da civilização. E assim, as pessoas passavam por um processo de reeducação frente ao novo dinamismo social das cidades que cresciam, justamente com esses manuais que indicavam as boas condutas e os bons modos vindos da Europa. Percebam que em eventos noturnos, como os bailes e saraus, os homens portavam colete branco, gravata branca e luvas brancas, contrastando com a calça e a casaca preta. Por mais que muitos hoje considerem o black tie ou gravata preta como algo chique, e de fato é muito chique, tanto que a elite do século XIX usava a gravata preta nos eventos diurnos, mas a roupa masculina de maior gala, para ser usada à noite em bailes, saraus e jantares formais, exigia o white tie, a gravata branca. Além disso, a presença da luva é importante, pois a mão masculina jamais toca uma dama. É a luva imaculada que toca a dama. E assim, ainda que estejam suando por alguma polca mais animada, corpos não se colam, peles não se tocam. Obviamente, as condutas e vestimentas femininas também estavam regidas pelos códigos do século XIX. As moças, em bailes e saraus, podiam surgir em seus corpetes decotados e com os braços à mostra. Os espartilhos colocavam o corpo elegantemente ereto, acinturados e com os seios quase a saltar das roupas, um contraste com as roupas fechadas que vestiam nas ocasiões diurnas. Outro acessório muito comum entre as mulheres da elite, ao frequentarem bailes e saraus, era o leque, sobretudo leque feito com longas penas de avestruz, como esse, que Eufrásia porta em um de seus famosos quadros presentes no Museu Casa da Era. Se muitos exageraram, ou mesmo caíram no mito de que haveria uma suposta linguagem secreta dos leques, saibam que há sim uma mensagem muito importante que um leque caro passava. Era a afirmação de elegância e de status, uma diferenciação das massas e um código de pertencimento a um pequeno grupo da elite. Como nós sabemos, os acessórios e as roupas falam em silêncio. Moças também costumavam ter uma caderneta de baile, um carnet de bal, onde anotavam os nomes dos rapazes que pediam para dançar com elas a valsa, a polca, a quadrilha e etc. Não era de bom tom uma moça dançar com um rapaz mais de uma vez. No máximo 2 danças eram toleradas. O ideal era não demonstrar preferências e que todos socializassem com todos. E por falar em quadrilha, essa dança europeia fincou raízes no Brasil durante o século XIX. Começou a ser dançada nos meios aristocráticos, mas acabou transpassando os muros da elite e conquistando a todos. A quadrilha francesa,
uma das maiores influências, normalmente era dançada por 2 casais, um diante do outro, com 5 movimentos ou 5 coreografias. E aqui estamos vendo algumas delas. Reparem que esse grupo de 2 casais forma um quarteto que troca e destroca de posição, e que poderia ser replicado em número muito maior, formando 2 grandes linhas de pessoas frente a frente. A quadrilha teve tanto sucesso nas cidades e nos interiores do Brasil que acabou transformando-se em dança folclórica de festas populares, até hoje dançada de forma coletiva por diversos pares, sobretudo nas festas de junho. Se observarmos a quadrilha francesa, na coreografia original do século XIX, aqui nesse vídeo, vamos perceber as permanências ou ao menos as influências que deram nos nossos cumprimentos de dama, cumprimentos de cavalheiro, balancê, en avant, en arrière e tantos outros passos. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho dançante no século XIX. E lembrem-se, visitem o museu Casa da Era.